Bom, eu vou começar essa pregação aqui já falando a respeito do que está sendo mostrado, que se a pessoa não está conseguindo entender essa questão do nome, que é o firme fundamento, se ela não compreender essa questão do nome, ela não compreende outras coisas. Porque a verdade ela só vem mediante o nome, que é o firme fundamento, que foi alterado das Escrituras. E as Escrituras só são esclarecidas mediante o firme fundamento, mediante o nome outorgado na lei da criação. Isso que as igrejas, os líderes religiosos estão pregando aí, não tem nada a ver com a Escritura, não. Isso é paganismo e enganação da grande Babilônia. Então, reafirmando, se a pessoa não está entendendo essa questão do nome, ela não vai compreender outras coisas. Porque, por exemplo, quando eu chego para uma pessoa que digo assim, ó, você foi enganada com relação ao que colocaram para que você acredite, a pessoa nem quer saber. E eu já começo, por exemplo, pela questão do nome. Porque tem que começar pelo fundamento, para que a pessoa compreenda. Agora imagina, se ela não está compreendendo ou não quer saber dessa questão do nome, imagine se aprofundar em outras coisas. Aí é que ela não vai entender bonito. Ou também vai se escantear. Mas eu tenho que falar, tudo aqui está predeterminado. Esse engano que está sendo desmascarado, que já estão apresentando os seres, que eles têm que se apresentar. Os seres da apostasia que se rebelaram contra o Criador no Éden, esse engano vem de lá e começa por eles. Porque jamais esse engano passará, que esse engano ele foi responsável por derrubar o ser humano no Éden. Ele arrebentou com o ser humano no Éden. Que esses seres se rebelaram contra a lei do Criador. Pronto, se eu perguntar a um líder religioso, você sabe, você conhece a lei do Criador? Você sabe o que é a lei do Criador? Será que ele consegue me responder? E por quê? Porque se ele se diz conhecedor das Escrituras, sabe o que é as Escrituras, ele tem que responder. Ele tem que saber. Conhecer a lei do Criador e saber o que é a lei do Criador. Então, em nome da lei suprema, do firme fundamento outorgado na lei da criação, eu já venho pregando há um bom tempo com relação ao engano deste mundo. E o que está para ser apresentado é seríssimo. Seríssimo. E o que está sendo também mostrado aqui é seríssimo. E o que está escrito aqui, ó, essa é uma versão e tem outras aqui. Nela está contida toda a história da humanidade. Agora, que isto só é esclarecido mediante a lei do Criador, mediante o firme fundamento outorgado na lei da criação. E eu estou colocando essas pregações em 3 plataformas: Instagram, Facebook e YouTube. Porque isso é um meio de ser mostrado a palavra da verdade mediante a lei do Criador. Porque você vai pregar para uma pessoa, como dito, só o fato de falar que aquela pessoa foi enganada, ela já choca. E choca porque é o engano de uma vida, é engano de gerações, é engano que já vem de um bom tempo. Que a grande Babilônia embriagou nações do mundo inteiro com o forte vinho da ira da sua prostituição. Então, o meio que está sendo exercido para esclarecer a verdade é a internet. Eu estou usando essas 3 plataformas porque ela joga para o mundo inteiro. E eu vou falar dessa passagem aqui de Atos capítulo 10, versículo 10 ao 12. Por quê? Porque tem que ser revisado nas Escrituras o que está sendo mostrado. E até naquele tempo, quando os apóstolos eles começaram a pregar a verdade, que o próprio Shaul, que você conheceu como Paulo, que ele foi convertido à verdade, que ele estava perseguindo a verdade e servindo ao engano, servindo a doutrina religiosa, o sistema da Babilônia, que já vigora desde lá de Gênesis, da Babel. E de lá só vem engano em cima de engano. Ele é convertido e vai ter que dar testemunho da verdade em cima do firme fundamento. A lei outorgada na criação. E aqui nessa passagem, por exemplo,
os bereanos, eles foram elogiados, porque tudo que estava sendo mostrado por eles, eles iriam conferir nas escrituras. E aqui diz, ó, assim que a noite caiu, os irmãos enviaram Paulo e Silas, Shaul o nome dele, para Bereia. Ao chegarem lá, eles foram à sinagoga local. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande entusiasmo e examinando as escrituras todos os dias para ver se esses ensinamentos correspondiam à verdade. Eles iam lá e esses que estavam anunciando, eles foram convertidos o quê? Shaul foi convertido o quê? Mediante a lei do Criador, dando testemunho do firme fundamento, onde vinha toda a verdade. Aí continuando aqui, ó, com o resultado, muitos deles creram, incluindo diversas mulheres gregas de posições socioeconômicas elevadas e também muitos homens. Eu fico até imaginando, por exemplo, no caso eles, pessoas que você não estava, pessoas que você olhava assim, não dava nada para eles, mas falando de algo que era irrefutável e que é irrefutável. E eles, e conferir nas escrituras e saber que o que eles estavam falando era verdade, porque eles vinham com firme fundamento. Então, a mensagem aqui, ó, que serve para o que está sendo mostrado, é justamente essa aqui, ó, do versículo 11, que eles receberam a mensagem com grande entusiasmo, examinando as escrituras todos os dias, para ver se esses ensinamentos correspondiam à verdade. Porque as escrituras, elas só são esclarecidas, como dito, mediante a lei do Criador, a qual o próprio Shaul foi convertido diante dela. E assim também os outros apóstolos, que é o fundamento que os apóstolos lançaram, é o nome do soberano da criação. Então, para compreender aqui, você tem que conferir nas escrituras, para ver se bate ou não bate o que está sendo mostrado. Porque as escrituras, elas só são esclarecidas, como dito, mediante a lei do Criador, mediante o firme fundamento otorgado na lei da criação. E quando continua aqui, teve até uma discussão com o pessoal de Bereia, da sinagoga de Bereia, com os de Tessalônica. Por quê? Porque eles compreenderam a verdade. E compreendendo a verdade, a primeira coisa que cai são essas sinagogas. Aí teve uma discussão, quando vai continuar a passagem entre eles, na região da Grécia. Então, como dito no começo da pregação, que para se compreender as escrituras tem que compreender essa questão do nome, vou até citar isso aqui, ó. Yohanan, que você conheceu como João, capítulo 5, versículo 43. E aqui o mestre diz: eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Ele veio em nome da lei suprema, em nome do Todo-Poderoso, o qual, esse nome do Todo-Poderoso está contido nele. Como vemos aqui também em Yohanan, capítulo 17, versículo 6 e versículo 11. Ele vai falar: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiastes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora vamos para o versículo 11. Olha o que ele diz: agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai, protege-os em teu nome. Olha o que ele vai falar agora: o nome que me destes. Então veja bem, ele vem em cima do nome do Todo-Poderoso, que é o firme fundamento otorgado na lei da criação, o qual nele também contém este nome. Então, se no nome do soberano da criação não está contido o nome do Criador, já mostra que esse nome é falso. E o Jesus, o Iesus, o Eu Sou, nele não tem o nome do Criador.
o Yeshua, não tem o nome do Criador. Então já mostra que é um nome falso. Os bereanos, eles iam conferir justamente isso aí, porque a base começa pelo nome, para que se entenda outras coisas. E aí, aqueles que estão na pregação da verdade, dê profundidade, mostra a realidade, mostre toda a verdade. Daí, continuando, para que seja um, assim como somos um. Quando ele está falando aqui para que seja um, assim como somos um, não quer dizer que o Filho é o próprio Pai, não. Está falando que o nome está unido um no outro. O nome do soberano da criação está unido no nome do Todo-Poderoso, o qual ele é herdeiro e representante da lei do Criador. Ele é o escolhido pelo Criador para representá-lo. Ou seja, o Criador o colocou como lei. Ele é a lei do Criador. O Mestre. Yahshua. Olha aqui a missão de Shaul e dos outros apóstolos, que é a missão mesmo que está lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 47. Que em seu nome fosse pregado o arrependimento para perdão dos pecados em toda a terra, começando por Yahushalã, que você conheceu como Jerusalém, mas o nome é, como já dito, é Yahushalã, está contido o nome do Todo-Poderoso e o nome do Mestre. Então, olha a missão aqui, ó, de Shaul, capítulo 9. Porém o mestre ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um vaso escolhido a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e para o povo de Jacó. Levar o nome, levar a lei, que a lei tinha sido deturpada, tinha sido destruída, o nome do Criador, o qual ele é o herdeiro e representante. Os bereanos estavam olhando as escrituras, mas as escrituras estavam corrompidas. E eles não sabiam o que era verdade e o que era mentira. Porque quando tira o firme fundamento, cai tudo. O engano se estabelece. Porque entra os nomes de ídolos, os nomes pagãos, os impostores. Aí, quem é que cresce quando tira o verdadeiro nome? O opositor da lei do Criador, Satanás. Então, olha a missão dele aqui, ó. Dele e dos outros apóstolos. Aí, continuando, ele vai falar: revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Porque o nome, a lei do Criador, vinha sendo rejeitada. Vinha sendo rejeitada desde o princípio. Corrompida por seres malignos que vêm regendo este mundo e que entrega todas as riquezas deste mundo a impérios, na qual o objetivo desses impérios é corromper a lei, corromper a verdade. Tirar a verdade e colocar a mentira. E daí quem prevalece em cima da mentira é o pai do engano, Satanás. Então os bereanos iam conferir mediante o firme fundamento, com a lei, com o nome verdadeiro. Firme fundamento otorgado na lei da criação. E isso já naquele tempo que o engano já devastava tudo. Já tinha devastado tudo. Até quando o Mestre chega à Terra, o engano já prevalecia em cima do último império da iniquidade, que é Roma. Então já estava tudo corrompido. E com a iniquidade iria se multiplicar, isto é, o engano iria se multiplicar, imagine hoje como é que está. Agora vamos para aqui, Yahanan, capítulo 16, versículo 13 e 14. Olha o que diz aqui, ó. No entanto, quando o Ruá, você conheceu como Espírito, a palavra é Ruá, quando o Ruá da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. O Ruá me exaltará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Sabe o que é o Ruá? Você conheceu a palavra como Espírito Santo, que o nome seria Espírito Puro. Na verdade o nome é Ruach Kadosh. É o firme fundamento otorgado na lei da criação. É o nome otorgado na lei da criação, que é o Ruá. Por isso que é mediante o nome que vem toda a verdade. Então está aqui, ó. O nome vem esclarecendo toda a verdade. Por isso que a perseguição é enorme em cima do nome. Porque o nome derruba toda a mentira desses impostores e desses seres. Que o engano parte deles. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, eu
falei em outras pregações que tanto profetas e apóstolos, eles sabiam o segredo de toda a humanidade. E ele sabia, e eu vou esclarecer nessa passagem aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. E aqui diz: as pessoas que não têm o Ruá, não aceitam as verdades que vêm do Ruá do Criador. Pessoas que não estão entendendo essa questão do nome, elas não aceitam a verdade. Para elas é loucura. E a palavra do Criador para este mundo ela é tida como loucura. Mas eu prefiro a loucura do Criador do que a sabedoria deste mundo. Porque quem está regendo este mundo é Satanás, na sabedoria dele, na malícia dele. Então, continuando aqui, pois lhes parece absurda, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas pelo Ruá, pelo nome. Continuando. Contudo, aqueles que é do Ruá podem discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Mashiach, soberano da criação, aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Yahushua, ele falando. Por que ele está falando isso? Porque eles foram conduzidos pelo soberano da criação, tanto profetas e apóstolos, pelo Ruá da verdade. Eles foram escolhidos, ungidos pelo próprio Mestre, para representá-los. Que tanto profetas e apóstolos, eles são uma tipologia do grande rei, Yahushua. Então, ele sabia o segredo de toda a humanidade, ele sabia o que aconteceu no Éden, ele sabia o porquê que o ser humano veio parar neste mundo, ele sabia o que este mundo é, que tudo nele está predeterminado, que a palavra do Criador se cumpre lá no Éden. Ele sabia de tudo isso. Eles eram embaixadores da lei, mestres da lei. E que quando fala aqui, todavia nós temos a mente de Yahushua, eles foram conduzidos pelo Mestre, para representá-lo. Será que o Mestre não sabe o segredo de toda a humanidade? Ele é aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio. Será que ele não sabe? Por isso que eu afirmei. Estou mostrando nas Escrituras o porquê. E assim digo-vos, eu também sei o segredo de toda a humanidade. E Mashiach significa ungido, escolhido, separado para uma missão, o qual eles foram. Separado, ungido, escolhido para representar o grande rei, falar em nome do grande rei, em nome da lei suprema. Então, para finalizar a pregação, em nome do grande rei, em nome da lei suprema, a verdade está sendo esclarecida. E o que é sugerido, faça como os bereanos, que eles iriam conferir nas escrituras para ver se o que estava sendo mostrado batia com a verdade ou não. E é sugerido também que não só olhe uma versão, que Satanás, para enganar, confunde ainda mais, saiu criando várias versões das Escrituras. Pegou as Escrituras, corrompeu e transformou em Bíblias, e ainda criou várias versões. Então é sugerido isto. Confira, para ver se bate ou se não bate o que está sendo mostrado. As águas subiram, as águas surgiram como um trovão. As águas levantaram ondas impetuosas, mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Yahushua nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Yahushua, é santo a todo sempre. As águas subiram, Yahushua, as águas fugiram como um trovão. As águas levantaram ondas impetuosas, mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Yahushua nas alturas.
e teus 3 preceitos